Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 10.3, exercício número 1. Vamos anunciado. Marque os pontos cujas coordenadas polares são dadas. A seguir, encontre dois outros pares de coordenadas polares desse ponto, um com r maior que zero e outro com r menor que zero. Letra A, 2 e π sobre 3. Letra B, 1 e menos 3π sobre 4. Letra C, menos 1 e π sobre 2. Bom, então, primeiramente, vamos pegar aí e marcar as coordenadas, né? Temos coordenadas polares. Então, vamos aí para a letra A. A coordenada polar é dada por um R e um θ, tá? O R aí, uma medida de comprimento, e o θ, medida de ângulo, tá? Dado aí em radiano. Isso é igual para a letra A 2 e π sobre 3, tá? Então, vamos fazer aí o sistema de eixo, tá? O sistema de coordenadas polares, a gente tem o eixo polar, que é referenciado aí no sentido positivo, tá? Aqui na horizontal, que no sistema cartesiano representa o eixo x. Para facilitar, a gente pode marcar o sistema de coordenada cartesiano, tá? No sistema polar, a gente tem aqui a origem, tá? E a gente tem que esse ângulo θ é marcado a partir daqui do eixo polar no sentido anti-horário. A gente tem um ângulo aí de π sobre 3, tá? Para quem não lembra aí marcar em radiano π sobre 3, a gente converte, ó. Θ é π sobre 3, com a relação que a gente tem? Que 180 graus equivale a π, tá? Então, π corta com π, 180 dividido por 3, ou seja, π sobre 3 corresponde a 60 graus. Então, eu vou, a partir daqui desse eixo que é o zero, no sentido anti-horário, marcar 60 graus, tá? Então, aqui, ó, estaria 60 graus. Como eu tenho aqui um R de 2, aí eu já vou marcar essa distância aqui de 2 unidades. E ali vai estar meu ponto. Aqui eu tenho esse ângulo, indicando aqui o sentido, né? Que é π sobre 3. Aqui a medida, essa medida é 2, ou seja, o ponto que eu tenho aqui é 2 e π sobre 3, tá? Então, essa é a primeira condição aí que pede-se para ser feita. Aí depois ele diz, a seguir, encontre outros dois pares de coordenadas deste mesmo ponto. Então, eu quero marcar esse ponto aqui de outra maneira. Por quê? Em coordenadas polares, a gente pode marcar um ponto de diversas formas. O mesmo ponto ter múltiplas coordenadas, tá? Aí, várias formas de reescrever. Ele quer, primeiro, que R seja maior que zero, ou seja, o R seja positivo. Então, como que a gente marca outro ponto aí, tá? A gente vai ter aí, vou colocar aqui, o R maior que zero. Para marcar um ponto com R maior que zero, ou seja, positivo, o raio já é positivo. 2. Para ele continuar positivo e eu marcar de outra forma, agora eu mudo esse ângulo, ou seja, eu vou escrever esse ângulo aqui de outra forma. Eu posso dar mais uma volta aqui, né, e chegar nesse ângulo. Então, eu somo mais 2π. Ou eu posso pegar o ângulo pelo lado negativo. Eu posso vir daqui e escrever esse ângulo. Somando mais 2π, tá? Esse ângulo ficaria, sai daqui do zero,
dá a volta e termina aqui, tá? Quem é esse ângulo? É pegar o π sobre 3 e somar mais 2π, que é uma volta completa. Ou seja, isso é igual a 2, aí somando aqui, né? Tira o mínimo múltiplo comum, dá 3, aí vai ficar 1, aqui vai dividir, vai dar 3 vezes 2, 6. 1 mais 6, 7. Então, esse ângulo é 7π sobre 3, tá? Esse ângulo aqui é o 7π sobre 3. E, além disso, eu quero escrever esse ponto, só que eu quero escrever com R menor que zero, ou seja, o R tem que ser negativo. Ou seja, para o R ser negativo, ou seja, o R vai ser menos 2, a gente precisa marcar, né? Se eu tivesse um raio negativo, eu marco o ângulo e o lado oposto à origem aqui, ó. Então, a gente vem aqui, ó, na mesma reta e marca esse lado, tá? Só que eu quero marcar aquele ponto de cima, então eu preciso dar qual é o ângulo desse ponto oposto, tá? Então, a gente vem aqui, ó, e marca a partir do zero qual é este ângulo, tá? Ou seja, a partir ali do π sobre 3, a gente vai somar mais 180 e a gente vai ter qual é esse ângulo aqui que está em vermelho, que referencia esse ponto oposto. Então, se eu marcar menos 2 e esse ângulo positivo, não significa que está aqui o ângulo, porque como o raio é negativo, o ponto é o oposto, ou seja, esse ponto aqui escrito com o raio negativo. Então, a gente vai pegar aqui o π sobre 3 e vai somar mais 180. Então, a gente vai ter aí menos 2, aí somando ali 180, tira o mínimo múltiplo comum, aqui vai dividir por 3, dá 1, fica π, aqui vai dividir por 1, dá 3, então vai ficar 1 mais 3, 4π sobre 3. Então, esse ponto é escrito como menos 2 e 4π sobre 3 para referenciar esse ponto aqui de uma maneira que o R esteja com ele negativo. Eu poderia também pegar esse ângulo com a parte aqui negativa, ó. Partindo daqui, eu pego esse lado aqui, escreveria o ângulo de forma negativa. Também é uma outra opção para eu poder escrever aí com R menor que zero. São várias formas aí que se pode resolver esse problema. Bom, agora vamos aí para a letra B, né? Na letra B, a gente tem as coordenadas polares, r e θ, é igual, ele está nos dando aí, um raio positivo de 1 e um ângulo negativo de menos 3π sobre 4, tá? Então, a gente tem aí um raio positivo, um ângulo negativo, tá? Ah, não sei como que eu vou marcar esse ângulo, não sei quanto que é. A gente faz a transformação aí, ó. Θ, né, é igual a menos 3/4 de π. A transformação é que π vale 180 graus. Aí a gente corta π com π. Aí a gente tem o 180 aqui dividido por 4, 45. 45 vezes menos 3, a gente tem aí menos 135 graus, tá? Então, marcando aqui o eixo, tá? O referencial aqui, tá? O eixo polar positivo começa aqui nesse eixo. Aí a gente vai ter aí um raio positivo, a gente tem que marcar aí onde está esse ângulo, é menos 135 graus, né? Ou seja, 3 vezes 45, então 45 vezes 45 dá 90. Lembrando que o sentido positivo vem anti-horário, então como é ângulo negativo, vem no sentido horário, então 90 mais 45, então vou vir aqui num ângulo de 45 e vou puxar aqui um raio
de comprimento 1, positivo, tá? Esse ângulo aqui, que eu coloquei, é o menos 3π sobre 4. E esse ponto que eu estou marcando é o raio de 1 positivo no ângulo de menos 3π sobre 4. Bom, agora que eu marquei o ponto, a gente precisa reescrever esse ponto, né? Com a condição aí de um R positivo, vou colocar mais para baixo, um R positivo, então o raio já está positivo, a gente mantém, a gente precisa escrever esse ângulo aqui de uma outra forma. Então, de vez a gente escrever o ângulo aqui negativo, a gente pode escrever esse ângulo pelo lado positivo, que vai dar aí a mesma direção. Como que eu pego aqui e acho? Eu pego menos 3π sobre 4 e somo 2π, que é a volta completa. Então, a gente pega aí o menos 3π sobre 4 e soma com 2π. Então, com raio positivo, mantendo ali o raio ainda positivo, a gente vai ter que é 1. Aí, fazendo aqui o mínimo múltiplo comum, que dá 4. Aí, dividir aqui por 4 dá 1, fica menos 3π. Aqui, divide por 1, dá 4, vezes 2π, 8. 8 com menos 3, 5. Então, fica 5π sobre 4, que é esse ângulo aqui, ó, 5π sobre 4. Ou seja, eu reescrevi esse ponto, né, em coordenada polar, agora continuando com raio positivo, só que agora eu coloquei outro ângulo aqui que dá a mesma direção, tá? E depois eu preciso escrever aí com um raio negativo, tá? Então agora o raio ele fica negativo. Para referenciar um raio negativo, eu preciso então referenciar qual é o ângulo oposto a esse em relação à origem na mesma reta. Então, venho aqui, ó, pego a direção oposta. Se o raio fosse negativo, ele seria nesse ponto, tá? Só que colocando o raio negativo para descrever esse ponto aqui, a gente vai precisar deste ângulo aqui, ó. Qual a referência deste ângulo, tá? Que a gente pega aí, a gente tem que o total aqui seria π, né? Então, a gente vai pegar o menos 3π sobre 4, que é esse ângulo, e vamos somar mais π. E aí, a gente vai achar aquele ângulo ali. Ou seja, a gente vai ter o raio negativo, né? Para mostrar que é o oposto. E aí, a gente dá a direção desse ângulo. Aí, chegando nesse ângulo, ele vai chegar nesse ponto, se o raio fosse positivo. Aí, como o raio é negativo, pula para cá, que é o ponto que a gente quer descrever. Então, fazendo a conta ali, o mínimo múltiplo comum dá 4, né? Divide aqui, dá 1, fica menos 3. Divide por 1 aqui, dá 4 vezes π, 4. 4 menos 3 dá 1π, que é π sobre 4 aqui, o ângulo de 45 graus. Então, reescrevemos esse ponto com raio negativo. E, por último aí, na letra C, a gente tem um R e um θ, que é dado por menos 1 e π sobre 2. Né? Π sobre 2, mas já está aí conhecido, né? 90 graus, ou seja, 180 dividido por 2. 90 graus, marcado aqui. Vamos fazer aí o eixo referencial. Tá? Então, temos aí o referencial. Agora, o que que a gente tem? A gente tem um ângulo de 90 graus, então a gente marca o ângulo primeiro. Então, vem aqui, ó, e vou marcar 90 graus, que é π sobre 2. Marquei a distância ali de 1. Se o raio fosse positivo, seria esse ponto aqui.
Mas como o raio é negativo, tem que ser o oposto. Então, a gente marca aqui, ó, o oposto a 90 graus. Aqui está o meu ponto, com raio de -1 e no ângulo de 90 graus. Então, eu vou lá para o ângulo de 90 graus, cheguei lá, raio 1. Ah, não, é negativo. Opa, então meu ponto está ali do outro lado. Aí, agora que eu marquei, eu preciso aí das condições, né? Escrever esse mesmo ponto com raio positivo. Então, agora eu quero que o raio seja positivo. Então, se o raio está escrito como positivo, eu tenho que descrever esse ângulo aqui para chegar exatamente nessa reta. Eu posso vir por esse lado aqui, ou eu posso vir por esse, né? Eu posso pegar esse ângulo aqui, ó, né? Como eu estou vindo para o lado no sentido horário, é um ângulo negativo, então seria um ângulo aí de menos π sobre 2, menos 90 graus. Então, seria menos π sobre 2, tá? Se pegasse esse ângulo que já tinha, eu poderia somar mais π, e aí eu teria o ângulo aqui de 3π sobre 2. Também descreve essa direção aqui, que é o ponto que eu quero. E o R menor que zero, ou seja, continuando com raio negativo, tá? Aí eu tenho que descrever esse ângulo aqui de cima, né? Então, como eu posso descrever esse π sobre 2? Eu posso dar uma volta completa, que é somar mais 2π, ou eu posso vir pelo lado negativo e achar qual é esse ângulo negativo, tá? Vindo pelo ângulo aqui negativo, ó, a gente para aqui para descrever esse ângulo, porque eu quero que o raio seja negativo. Então, eu tenho que descrever o ponto de cima para eu saber que eu quero o ponto oposto. Quem é esse ângulo aqui negativo? Aqui é menos 180 menos 270, que é menos 3π sobre 2, tá? Ou eu faço aí o π sobre 2 e subtraio menos 2π, e aí eu vou ter o ângulo negativo ali, menos 3π sobre 2. Outra resposta que eu posso dar é o que eu falei para vocês anteriormente. Pega o π sobre 2 e soma 2π. Aí a gente vai achar o 5π sobre 2, que também descreve essa direção para a gente poder ter o raio negativo e saber que é esse ponto oposto. Bom, eu espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!